Olá, tudo bem? Meu nome é Valdemar Ramos Júnior. Hoje o assunto que nós vamos tratar é em relação à diferença que existe entre o perito médico judicial e o perito médico do INSS. Poucas as diferenças que existem entre esses dois médicos, um vinculado à autarquia previdenciária e INSS, o outro vinculado ao Poder Judiciário, na verdade como auxiliar da justiça ali, colaborando com o juiz na hora de fazer uma análise clínica, uma análise médica daquele segurado, daquela pessoa que está acionando a justiça, pleiteando o benefício por incapacidade. Então, como o juiz ele não tem a condição técnica e clínica de analisar uma pessoa, se aquela doença deixa ela incapacitada ou não para o trabalho, para suas atividades habituais, para isso ele chama o perito médico vinculado ao Poder Judiciário para lhe auxiliar e prestar ali o serviço de perícia clínica, analisando aquele paciente, aquele segurado que está requerendo judicialmente seu benefício, e aí ele elabora um laudo, uma análise ali técnica e clínica para apresentar como um meio de prova que o juiz pode, analisando aquele documento, aquele laudo médico pericial, ele tomar a sua decisão com mais segurança, uma vez que se o juiz fosse julgar uma ação cuja a prova técnica, a prova clínica fosse essencial, como é nas ações que tem por objeto benefício por incapacidade, simplesmente esse juiz estaria julgando de uma maneira inadequada, porque não é a área dele, ele não tem aquele conhecimento técnico, e quando isso acontece, a própria legislação processual autoriza que esse juiz solicite aí um auxílio técnico para fornecer as provas ou os elementos necessários para dar condição do juiz proferir uma sentença com mais credibilidade, com mais segurança, uma sentença que seja mais justa e mais correta. Agora, no dia a dia, nós percebemos algumas diferenças que são muito significativas. Por exemplo, nós sabemos que a análise que o perito médico do INSS realiza quando a pessoa está submetendo ali à Previdência Social um pedido de auxílio-doença ou até mesmo um pedido de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, um benefício por incapacidade como de uma forma geral. Quando a pessoa submete um pedido no INSS, o perito médico do INSS ele realiza uma análise muito mais dura, muito mais rigorosa, muito mais criteriosa do que o perito judicial que auxilia o juiz. E por que essa análise é diferente? Se são dois médicos, têm a mesma capacidade, a doença ou problema clínico que aquele segurado possui é o mesmo, os laudos médicos que ele apresenta ali são os mesmos, tanto no INSS quanto num processo judicial, os documentos são os mesmos. Então, por que existe uma análise discrepante? Muitas vezes o INSS, o perito do INSS, considera aquela pessoa apta a retornar ao trabalho, e o perito médico judicial, ao analisar aqueles mesmos documentos, considera aquela mesma pessoa inapta, incapacitada para retornar às suas atividades habituais na empresa. Então, por que existe essa discrepância? Essa discrepância existe porque a análise que é feita por parte do perito do INSS, ele leva em consideração apenas e tão somente o critério da incapacidade laboral. O que isso significa? A única coisa que o médico perito do INSS realiza, quando realiza uma análise adequada, na verdade nós sabemos e nós já discutimos em vários vídeos que a análise da perícia médica realizada pelo INSS, pelo perito do INSS, não é mais adequada, porque ele sequer olha e analisa os documentos, não analisa a pessoa de uma maneira correta e adequada. Até mesmo porque a pessoa já vem sendo acompanhada por um médico, tem um prontuário, tem um histórico clínico, e não há mínima possibilidade do perito médico do INSS simplesmente ali numa perícia de 10 ou 15 minutos analisar se aquela pessoa está incapacitada ou não, analisar se a doença dela é grave ou não. É uma análise muito precária, muito rápida, sem critério nenhum, e com certeza não é o sistema mais adequado para se constatar se a pessoa está incapacitada ou não para o trabalho, mas infelizmente é o único sistema que hoje nós temos no Brasil disponível de uma análise de incapacidade laboral da pessoa que busca ali o seu benefício por incapacidade. Mas voltando aqui para o nosso assunto, o perito médico do INSS ele só verifica se a pessoa está ou não apta para o trabalho, independentemente da doença.
independentemente do CID da doença, da gravidade ou até mesmo da idade ou de outras questões socioeconômicas. Então, o critério do INSS leva apenas e tão somente como consideração se essa pessoa está apta ou não para o trabalho, deixando de lado vários outros critérios que são tão relevantes quanto à questão da incapacidade laboral. Por outro lado, o perito médico judicial, ele tem um olhar, ele tem um foco, uma análise totalmente diferente do perito do INSS. Quando eu falo totalmente diferente, é no sentido de considerar outros elementos que são tão significativos quanto a questão da incapacidade laboral. Evidentemente que o principal elemento a ser considerado tanto pelo perito do INSS quanto pelo perito judicial é a incapacidade para o trabalho, é que aqui, independente da doença, é que aquele problema clínico, aquele problema de saúde do segurado gera uma capacidade tamanha que ele não consiga desempenhar as suas atividades laborais, ele não consegue retornar ao seu trabalho, seja temporariamente ou seja de forma permanente. Então esse critério é igual para os dois, tanto para o perito do INSS quanto o perito judicial. Mas o perito judicial, além de analisar essa questão clínica, ele também analisa a idade da pessoa, o grau de escolaridade, ele analisa também o ambiente social que aquela pessoa convive, ele verifica se essa pessoa vai ter condições de ter uma reabilitação profissional para exercer alguma outra atividade, aquelas pessoas que são mais carentes, que não têm uma escolaridade, que não têm um conhecimento técnico ou um conhecimento de um ensino superior para ela desenvolver alguma atividade paralela, tem mais dificuldade de retornar ao mercado de trabalho. Então, o perito ele analisa conjuntamente, além da incapacidade laboral, também outros fatos socioeconômicos que estão atrelados àquele segurado que apresenta o pedido de incapacidade, apresenta o pedido de benefício por incapacidade por intermédio de uma ação judicial. Na verdade, quem determina a análise desses critérios é o juiz quando vai proferir a sentença. Então o juiz analisa o laudo, verifica se foi constatada a incapacidade laboral ou não, se ela foi temporária ou se ela é permanente. Analisando essa questão da incapacidade laboral, se foi constatada ou não no laudo, o juiz passa a análise de outros critérios socioeconômicos para daí ele definir na decisão judicial se vai conceder ou não o benefício que está sendo pleiteado. Seja auxílio doença, aposentadoria por invalidez, seja também o auxílio acidente. Mas evidentemente que embora não seja o perito que determine a análise desses critérios, quando ele vai redigir o seu laudo pericial para apresentar ao juiz, o perito judicial ele tem mais sensibilidade, ele está mais próximo do poder judiciário, ele tem mais um conhecimento da legislação previdenciária no âmbito legal e não somente no âmbito administrativo, vinculados a decretos, a portarias, a regulamentos, como é o perito do INSS vinculado. Então o perito do INSS ele só considera a incapacidade laboral, ele tem números, ele tem metas para cumprir e muitas vezes mesmo a pessoa apresentando uma incapacidade, se essa incapacidade não for tão elevada ao ponto daquele perito considerar essa incapacidade laboral, o benefício é negado, mesmo a pessoa não tendo condições de retornar ao trabalho. Já a análise do perito judicial é mais criteriosa, é um pouco diferente e por levar em consideração outros elementos socioeconômicos, muitas vezes a pessoa consegue obter um benefício por incapacidade por intermédio de uma ação judicial e não consegue obter esse benefício no âmbito administrativo através de um requerimento diretamente no INSS. Por isso que é importante a pessoa que teve o benefício negado, antes dela se precipitar, já retornar ao trabalho e ter a sua situação clínica agravada, ela deve sim procurar um advogado, um profissional ligado à área previdenciária, apresentar todos os documentos, todos os laudos médicos para que ele faça uma análise detalhada daquela condição clínica da pessoa e aí passe uma informação adequada qual é a melhor medida a ser adotada ali para essa pessoa ou retornar ao trabalho e ter seus direitos garantidos ou pleitear na justiça a concessão do benefício por incapacidade e não deixar de lado um direito que lhe cabe, que lhe é garantido pela legislação previdenciária. Então com isso nós concluímos esse vídeo. Eu quero convidar você, se você acompanha o nosso canal no YouTube e ainda não assinou, assina o nosso canal, assim você vai colaborar para a gente divulgar mais esse conteúdo para aquelas pessoas que buscam esse tipo de informação. Você pode também se cadastrar no nosso site saberalei.com.br. Cadastrando seu e-mail você vai ganhar um e-book totalmente gratuito e também receber semanalmente conteúdos e artigos especializados na área previdenciária,
trabalhista e também do direito do consumidor, e assim você vai colaborar para que nós possamos divulgar mais conteúdos e sanar as dúvidas que são apresentadas para a gente, tanto aqui no canal do YouTube, através das perguntas, quanto também através do encaminhamento de e-mails do nosso site saberalei.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Pago a um valor inferior a um salário mínimo. Inicialmente nós podemos ter aí uma interpretação ou uma conclusão precipitada de que qualquer benefício concedido pelo INSS deve necessariamente ser e ter um valor maior, igual ou maior que um salário mínimo. Mas existe algumas poucas exceções que nós vamos esclarecer aqui nesse vídeo, e existe também uma questão bastante polêmica em relação ao auxílio acidente que nós vamos também esclarecer no final desse vídeo.